Você já parou para pensar no caminho que um chiclete percorre antes de chegar à sua boca? Ou como o couro de uma simples cigarreira pode ganhar detalhes precisos com um feixe de luz? Acredite, por trás desses objetos cotidianos, existe um universo de máquinas e processos tão impressionantes quanto inesperados. Mas o que torna possível mover caramelo derretido sem grudar em nada? E como rebites de aço conseguem unir peças com tanta precisão e firmeza? A resposta está na combinação de engenharia, materiais inovadores e equipamentos especializados que moldam desde o sabor até a estrutura. O interessante é que a produção dessas esteiras utiliza um sistema semelhante ao dos antigos teares, onde fibras são entrelaçadas para formar peças específicas. Só que aqui, o material principal não é algodão, mas fibra de carbono, escolhida pela sua leveza e altíssima tolerância ao calor. Essa fibra é alimentada por um braço automatizado que controla fatores como a trajetória e a cadência de inserção. Esse cuidado garante uniformidade e resistência. Logo após, surge a técnica de rebitagem térmica. Diferente da versão a frio, essa abordagem aquece os rebites metálicos até atingir cerca de 1100 graus Celsius. Com isso, as peças se fundem com maior força, exigindo menos pressão e oferecendo uma conexão mais robusta. Avançando para o setor abrasivo, temos uma linha automatizada de produção de discos de lixa, que utiliza plástico, cola especial, fibra de vidro e grãos abrasivos. Esse sistema entrega até 600 unidades por hora, com diâmetro entre 100 e 180 mm, exigindo apenas que o operador abasteça os insumos e colete os resultados. Já o corte em chapas metálicas é comandado por uma máquina CNC, que ajusta a espessura do material com flexibilidade, reduzindo desperdícios. O exemplo mostrado tem 8 mm de espessura, alcançando resultados perfeitos e replicáveis. Logo em seguida, entra em cena uma fresadora controlada por computador, ideal para manipular componentes menores feitos de alumínio, mas que também dá conta de materiais como PVC, acrílico, madeira e plásticos. Com versões que chegam a 900 kg e áreas de trabalho de até 120x 240 cm, essa máquina se destaca pela versatilidade. Agora, se você já viu etiquetas em roupas ou molduras personalizadas, é provável que elas tenham passado por uma máquina que trabalha com dispensadores de PVC. Esse equipamento pode aplicar até 12 cores diferentes e armazenar 10 configurações de design, permitindo mudanças rápidas sem perda de tempo. Além disso, o sistema de dosagem precisa evita o uso excessivo de insumos. Por fim, uma fábrica especializada em radiadores revela como o cobre é manipulado com precisão. Chapas são cortadas sob medida a partir de barras, com espaçamentos mínimos de 0,6 mm entre elas e espessura de apenas 0,3 mm por placa, permitindo a criação de peças adaptadas a inúmeras finalidades. E se você pensava que só máquinas duras e barulhentas dominavam esse universo, a última parada desse passeio industrial vai agradar os amantes de sobremesas. Um equipamento feito para confeitaria, que transforma ingredientes simples em delícias que chegam até sua mesa. Você já se perguntou como algo tão simples quanto uma garrafa plástica ou a perna de uma estante ganha forma? Ou por que certas massas doces parecem tão leves e aeradas? Por trás dessas transformações, há verdadeiras maravilhas tecnológicas que trabalham com eficiência milimétrica. Será que uma frigideira pode ser criada em menos de 1 minuto? E saindo do calor intenso e indo para a precisão extrema, temos o uso do laser para criar detalhes em superfícies como couro ecológico. Essa técnica é utilizada para decorar objetos como cigarreiros de maneira rápida, limpa e sem contato físico. Seria possível plantar 40 mil mudas em apenas 1 hora? A resposta é sim, e tudo isso graças a equipamentos que misturam velocidade, precisão e inteligência mecânica. Começamos com a produção de doces. A massa, depois de resfriada, entra em uma máquina que a gira até ganhar consistência ideal. O movimento contínuo faz com que ela se estique e absorva oxigênio, tornando-se mais leve e fácil de moldar. Essa etapa facilita a mistura e o manuseio para as próximas fases, como enrolar, amassar e porcionar. Logo depois, entramos no universo da metalurgia moderna. Uma máquina voltada para utensílios de cozinha é capaz de reduzir o tempo de fabricação em 30%. Um exemplo, uma frigideira de 100 mm de altura é finalizada em 55 segundos. Mas o equipamento é versátil. Serve também para confeccionar moldes, luminárias, canecas e até torneiras. No segmento de embalagens, garrafas de 225 ml para sucos, água ou refrigerante são moldadas em lotes de 8 peças por ciclo, somando até 12.000 unidades por hora. A máquina impressiona pela eficiência energética e uso racional de matéria-prima,
reduzindo o custo do produto final. No setor de bebidas, uma fábrica americana apresenta um envasamento de cerveja com um diferencial, o baixo teor de glúten, verificado lote a lote em laboratório. 6 latas são preenchidas simultaneamente com a bebida gaseificada, enquanto tampas são prensadas e a espuma transborda por todos os lados, criando uma cena caótica e fascinante. Agora, no campo da agricultura automatizada, surge uma plantadora que varia entre 3.000 a 40.000 mudas por hora. O curioso é que ela consegue diferenciar a saúde das plantas. Se detecta um número insuficiente de folhas, cancela o transplante. O sistema conta com painel de operação simples e um software interno que detecta falhas com agilidade. Cruzando para o setor da carpintaria tecnológica, observamos uma máquina voltada à fabricação de pernas distantes. A precisão é garantida por servomotores, fusos de esferas ultra-rápidos e um recurso de corte tridimensional. O conjunto é gerenciado por um sistema chamado Multivision, que otimiza o desenho e a execução em tempo real. Encerrando essa sequência impressionante, temos um equipamento voltado à produção de brocas escalonadas, com aplicação do CBN, nitreto cúbico de boro policristalino, que proporciona cortes extremamente precisos. Essa tecnologia eleva o padrão de acabamento e resistência das ferramentas, essenciais para setores industriais exigentes. Imagine usar uma ferramenta capaz de atravessar chapas metálicas com precisão cirúrgica. Pois é exatamente isso que as brocas escalonadas conseguem. Por falar em inovação, voltamos no tempo para lembrar que o primeiro lote comercial de picolés foi lançado em 1920. Foram apenas 25.000 unidades, um número modesto se comparado às fábricas de hoje. Graças à automação, a produção ganhou uma velocidade espantosa, entregando milhares de unidades por hora, mantendo o sabor e a qualidade do doce clássico. Já no universo do metal, conhecemos uma máquina que transforma chapas sólidas em telas metálicas expandidas, criando malhas com células de 12 por 24 mm e 2 mm de espessura. Esse tipo de material é usado em múltiplas funções, da construção civil ao visual de radiadores automotivos customizados. Outra versão desse processo utiliza arames, hastes ou chapas metálicas finas, produzindo malhas com diferentes padrões. O diferencial está no sistema de segurança. Caso ocorra qualquer falha, o operador pode parar o equipamento instantaneamente, evitando danos maiores. Agora pense nas luvas de proteção que usamos em tarefas com risco químico. Como elas se tornam resistentes? A resposta é simples e eficiente. Mergulho em um banho de polímero líquido, muitas vezes contendo nitrilo, PVC ou látex, além de compostos que oferecem proteção contra ácidos, alcalinos e derivados de petróleo. O revestimento também melhora o tato e pode receber texturas para maior aderência. Mesmo com o avanço das lâmpadas LED, a tradicional incandescente continua sendo produzida. Mas isso exige mais do que se imagina. São utilizadas hastes de tungstênio, um metal caro e resistente, além de processos que envolvem vácuo e sopro de vidro. Cada unidade passa por rigoroso controle para garantir durabilidade e funcionamento. Outra estrela do setor industrial é a fibra de carbono seca, reconhecida pela resistência superior. Uma máquina equipada com sensores a laser mede a geometria e a espessura sem nem tocar no material. Um sistema 3D de simulação prévia garante que nenhuma etapa saia do controle, aumentando a precisão do produto final. Esses equipamentos também fazem parte da moda e dos acessórios que usamos. Cortadores automáticos produzem fitas, zíperes e tiras de maneira rápida e personalizável. Para peças de 50 mm, algumas máquinas alcançam 120 cortes por minuto, com possibilidade de troca de lâminas para adaptar o desenho final de cada item. E, para encerrar, temos um método de impressão que talvez você nunca tenha visto de perto, mas que está em toda parte: a tampografia. Diferente da impressão térmica, essa técnica utiliza um tampão de silicone, herança da antiga gelatina usada na Suíça, onde foi criada. A vantagem: permite imprimir imagens em objetos com superfícies curvas ou irregulares, algo que outros métodos não conseguem fazer com tanta precisão. Pouca gente sabe, mas os copos descartáveis de hoje têm raízes bem antigas. A ideia de recipientes de papel já circulava na China imperial, há séculos. Desde então, o modo de produção evoluiu drasticamente. O que antes exigia mãos habilidosas, agora é operado por sistemas que trabalham quase sozinhos. A única função humana: fornecer os materiais e empilhar os copos prontos. Falando em precisão, o corte a laser de tubo se destaca por não deformar a borda do material, mesmo nos menores detalhes. A popularidade dessas máquinas não para de crescer.
Algumas versões são capazes de cortar peças com até 12 metros de comprimento, mantendo o alinhamento perfeito com a ajuda de software especializado e sensores de centralização automática. O resultado é uma operação rápida, precisa e com pouquíssimos erros. Outro gigante da indústria é a puncionadeira, um equipamento capaz de entregar resultados impecáveis em diferentes escalas de produção. A vantagem sobre o trabalho manual é gritante, tanto em qualidade quanto em velocidade. Com esses sistemas, é possível criar componentes de formas complexas a partir de diversos tipos de metais, como ferro fundido, aço inoxidável ou ligas não ferrosas, tudo isso em uma única sequência operacional. Mas essa história de máquinas espertas vem de longe. Modelos primitivos de torno já eram usados no Antigo Egito, mostrando que o desejo de moldar materiais com exatidão sempre esteve presente na humanidade. A diferença é que hoje o processo é turbinado com tecnologia CNC, o que acelera tarefas como rosqueamento, perfuração e escariamento. E ainda ao bônus, os resíduos metálicos gerados podem ser prensados e reaproveitados, tornando o processo mais sustentável. Agora imagine um mundo onde, com apenas alguns comandos, você transforma barras em peças altamente sofisticadas. Essa é a realidade atual, e ela segue avançando sem sinais de desaceleração. Mesmo materiais resistentes são facilmente moldados graças à precisão digital e ao controle numérico computadorizado. No próximo vídeo, vamos explorar invenções absurdas, máquinas que parecem saídas de ficção científica, mas que são tão reais quanto este roteiro. Equipamentos que trabalham sozinhos, se comunicam entre si e que podem até mesmo se reparar automaticamente. Então já sabe, ative as notificações, se inscreva no canal e não perca o próximo episódio dessa série sobre o futuro que já chegou. Porque o que vem aí vai fazer tudo isso parecer só um ensaio.